Amanda sentiu a água gelada subir até sua cintura quando viu o homem de terno batendo desesperadamente no vidro do carro preto que afundava lentamente na cratera aberta pela tempestade. Suas mãos estavam amarradas ao volante e uma fita adesiva cobria sua boca, mas eram seus olhos que gritavam por socorro. Ela podia fingir que não tinha visto. Podia continuar procurando abrigo como qualquer pessoa sensata faria, depois de perder tudo na enchente que devastou a periferia de São Paulo. Mas alguma coisa na expressão aterrorizada daquele homem a impediu de se afastar. Amanda respirou fundo e mergulhou na água suja que carregava destroços de casas, móveis e sonhos perdidos. O carro estava a 3 metros de profundidade e descendo rapidamente. Ela bateu no vidro com os punhos até sentir a pele arder, mas o vidro era blindado e não cedeu nem 1 centímetro. A corrente da enchente era mais forte do que imaginara. Amanda lutou contra a força da água que tentava arrastá-la para longe do carro. Seus pulmões queimavam pedindo ar, mas ela sabia que se subisse agora, talvez não conseguisse localizar o veículo novamente na água barrenta. Quando finalmente subiu para respirar, ofegante e desesperada, o homem a viu e gesticulou freneticamente, apontando para trás do carro. Amanda entendeu e mergulhou novamente, desta vez em direção ao porta-malas. A fechadura estava danificada pela batida e ela conseguiu forçar a abertura com as unhas já machucadas, sentindo a dor cortante dos ferimentos. Dentro, encontrou uma chave inglesa pesada, algumas ferramentas espalhadas e documentos que boiavam destruídos pela água. Seu coração disparou quando percebeu que tinha no máximo 1 minuto antes que o carro desaparecesse completamente sob a água barrenta que subia sem parar. O primeiro golpe no vidro apenas rachou a superfície. Amanda sentiu um desespero crescente ao perceber que a ferramenta estava escorregando em suas mãos molhadas. O segundo golpe abriu uma fissura maior, e ela pôde ver a expressão de pânico absoluto do homem do outro lado. No terceiro golpe, com toda a força que conseguiu reunir, a água invadiu o habitáculo com tanta violência que Amanda quase foi sugada para dentro do carro. Segurando a respiração até sentir que ia desmaiar, ela mergulhou e começou a cortar as cordas que prendiam as mãos do homem com um pedaço de metal pontiagudo que encontrou boiando. As cordas eram grossas e resistentes, e a cada segundo que passava, Amanda sentia que não conseguiria salvar aquele homem a tempo. Quando finalmente conseguiram emergir, ambos tossindo violentamente e engasgando com a água suja, Amanda esperava gratidão. Em vez disso, o homem a olhou com uma expressão que misturava alívio profundo e pânico total. "Meu nome é Eduardo Santana", disse ele ofegante, limpando o sangue que escorria de um corte profundo na testa. "E você acabou de assinar sua sentença de morte ao me salvar." Amanda sentiu um frio no estômago que nada tinha a ver com a água gelada ao redor deles. Nos 2 anos vivendo nas ruas de São Paulo, após ser expulsa do abrigo aos 18 anos, ela havia aprendido a reconhecer perigo real nas palavras das pessoas. E aquelas palavras carregavam uma ameaça que a fez tremer. "Do que você está falando?" perguntou, começando a se afastar instintivamente. Eduardo a segurou pelo braço com uma força que a surpreendeu. "Por favor, me escuta antes de sair correndo. Eu sou contador de uma das maiores construtoras da cidade. Descobri que eles estão desviando verba de obras públicas há mais de 10 anos. Hospitais que nunca foram construídos, escolas que existem só no papel, creches fantasmas." Amanda parou de tentar se afastar. Ela conhecia bem a falta desses serviços públicos. Havia crescido numa comunidade onde a escola mais próxima ficava a 40 minutos de caminhada, onde as crianças adoeciam porque não havia posto de saúde, onde mães trabalhavam porque não tinham onde deixar os filhos pequenos. A água começou a baixar lentamente ao redor deles, revelando carros abandonados,
postes derrubados e destroços espalhados pela enorme cratera que se abriu na Avenida São Miguel. Amanda ajudou Eduardo a caminhar até uma área mais alta, notando que ele mancava significativamente da perna direita e deixava um rastro de sangue na água. "E o que isso tem a ver comigo?" perguntou Amanda, embora no fundo já soubesse que sua vida havia mudado para sempre no momento em que decidira salvar aquele homem. Eduardo enfiou a mão no bolso interno do paletó encharcado e, com movimentos cuidadosos, tirou um pendrive dentro de uma embalagem à prova d'água, porque eles descobriram que eu copiei todos os documentos comprometedores, 15 gigabytes de provas irrefutáveis. Contratos falsos, notas fiscais frias, transferências para contas em paraísos fiscais, pagamentos de propina documentados. Amanda olhou para o pequeno dispositivo que Eduardo segurava com mãos trêmulas. Se fosse verdade, aquilo representava bilhões de reais roubados de pessoas que precisavam desesperadamente de hospitais, escolas e creches. Pessoas como ela, que haviam sido abandonadas pelo sistema desde sempre. "Por que você não entregou isso para a polícia?" perguntou, embora já imaginasse a resposta. Eduardo riu com uma amargura que ecoou entre os destroços ao redor. "Metade da polícia recebe propina deles. Os poucos honestos que restam estão sendo sistematicamente transferidos para delegacias distantes ou recebendo ameaças diretas contra suas famílias. Eu tentei entregar para um promotor que tem fama de honesto na semana passada. E o que aconteceu? 2 dias depois, 4 homens me sequestraram na saída do escritório. Eduardo parou de caminhar e encostou num poste meio submerso, claramente exausto. Me mantiveram amarrado num galpão abandonado na Zona Sul por 3 dias inteiros, me interrogando sobre possíveis cópias dos documentos. Amanda sentiu uma onda de náusea ao imaginar o que aquele homem havia passado. A violência nas palavras dele era real, visceral, e ela reconhecia o trauma de quem havia experimentado o pior da natureza humana. "Se eles tentaram te matar, por que você ainda está vivo?" perguntou, ajudando-o a continuar caminhando. "Porque eu sou mais inteligente do que eles imaginavam." Eduardo sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso triste e cansado. Disse que havia feito múltiplas cópias dos documentos e as escondido em lugares diferentes da cidade. Menti, obviamente. Eduardo mostrou o pendrive. "Só existe esta única cópia. Eles me deram exatamente 1 semana para encontrar e entregar todas as supostas cópias antes de me matarem. Isso foi há exatos 6 dias. O peso daquela informação atingiu Amanda como um soco no estômago. Eduardo tinha apenas 24 horas de vida restante, e agora ela era a única pessoa no mundo que sabia disso. Mais do que isso, ela havia se tornado automaticamente um alvo também. "Por que está me contendo tudo isso? Por que não procura a imprensa, organizações internacionais, alguém com mais poder do que eu? Porque já tentei todos esses caminhos e descobri que a corrupção se estende muito além do que imaginava." Eduardo a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez parar de caminhar. "Porque eu preciso de alguém em quem possa confiar completamente, alguém que não tenha absolutamente nada a perder e tudo a ganhar com a justiça." Eduardo estendeu o pendrive para Amanda. "Alguém exatamente como você." Amanda olhou para o dispositivo sem pegá-lo, sentindo que aquele momento definiria o resto de sua vida. Toda sua existência havia sido uma sequência interminável de decepções, com pessoas que prometiam ajudar e depois a abandonavam. Assistentes sociais que sumiam depois de 2 visitas, voluntários que apareciam 1 vez por mês para se sentirem bem consigo mesmos, pessoas bem-intencionadas que ofereciam ajuda e desapareciam quando percebiam o tamanho real do problema. Por que deveria confiar num homem de terno caro que vivia num mundo completamente diferente do dela? Como eu sei que você não está mentindo? Como sei que isso não é algum tipo de pegadinha cruel? Eduardo sorriu,
E desta vez havia genuína compreensão em sua expressão. Porque você pode verificar absolutamente tudo o que eu disse. Tem um jornalista investigativo chamado Carlos Mendonça, do portal de notícias Verdade Brasil. Ele já está investigando a construtora há 8 meses, mas não consegue provas concretas suficientes para publicar qualquer coisa. Eduardo tirou do bolso um cartão de visita plastificado e amassado. Este jornalista perdeu o emprego num jornal grande depois que publicou uma matéria sobre corrupção que incomodou pessoas poderosas. Agora, trabalha de forma independente, mas é uma das poucas pessoas realmente honestas que sobraram no jornalismo brasileiro. Amanda pegou o cartão e leu o nome em voz alta. Carlos Mendonça, jornalismo investigativo independente. Havia um endereço no centro da cidade e um telefone celular. E se eu simplesmente ficar com isso e tentar vender para quem pagar mais? Perguntou Amanda, testando a reação dele. Então você seria exatamente igual a todas as pessoas que permitiram que essa corrupção continuasse por tantos anos, disse Eduardo, sem qualquer julgamento na voz. Apenas uma tristeza profunda. Mas eu não acredito que você seja assim. Não depois do que acabou de fazer por um completo desconhecido. Amanda pegou o pendrive e sentiu como se estivesse segurando uma granada com o pino já puxado. Não era apenas um dispositivo eletrônico. Era a diferença entre justiça e impunidade, entre crianças tendo acesso a escolas de verdade ou continuando sem educação adequada, entre pessoas doentes conseguindo tratamento médico ou morrendo por falta de hospitais funcionais. Tem uma coisa crucial que você precisa saber antes de tomar sua decisão final, disse Eduardo, quando Amanda estava guardando o pendrive no bolso da calça molhada. Eles já sabem exatamente quem você é. O sangue de Amanda literalmente gelou nas veias. Como assim? Como é possível? Eduardo baixou a voz e olhou nervosamente ao redor, como se esperasse que alguém os estivesse observando, mesmo no meio daquele cenário de destruição. Eles me interrogaram durante 2 dias inteiros. Queriam saber desesperadamente se eu tinha cúmplices, se havia contado para alguém sobre minha descoberta. Sob tortura, eu acabei mencionando que uma vez vi uma jovem sem teto observando atentamente a entrada do prédio da construtora por várias tardes seguidas. Amanda lembrou instantaneamente. Havia passado 3 tardes, observando o movimento em frente ao prédio espelhado na Faria Lima há cerca de 1 mês, tentando entender como funcionava aquele mundo de pessoas bem vestidas que entravam e saíam de carros importados. Ela fantasiava sobre como seria trabalhar num lugar daqueles, ter uma vida estável, um propósito. Não imaginava que alguém havia notado e registrado sua presença. Eles têm câmeras de segurança de última geração em todos os ângulos do prédio e da rua, continuou Eduardo com voz cada vez mais baixa. Já identificaram seu rosto usando reconhecimento facial. Provavelmente já sabem seu nome completo, onde você costuma dormir, quais são seus hábitos diários. Amanda sentiu o mundo inteiro girar violentamente ao seu redor. Ela havia acordado naquela manhã pensando em encontrar um local seco para passar a noite depois da tempestade. Agora descobria que estava no centro de uma guerra mortal entre pessoas que movimentavam bilhões de reais e não hesitariam em matar qualquer um que ameaçasse seus interesses. O que eu faço agora? Para onde eu posso ir? Perguntou, sentindo pânico real pela primeira vez desde que saíra do abrigo. Eduardo tirou cuidadosamente do sapato encharcado um segundo cartão, este com o endereço residencial de Carlos Mendonça. Este é o endereço pessoal do jornalista. Ele mora num apartamento com sistema de segurança no centro da cidade, num prédio que tem portaria 24 horas e câmeras próprias. Se você conseguir chegar lá e entregar o pendrive, ele vai protegê-la e garantir que a história seja publicada antes que eles possam impedir. E você? O que vai acontecer com você?
perguntou Amanda, surpreendendo-se com a preocupação genuína que sentiu por aquele estranho. Eduardo olhou para o céu cinzento que começava a clarear depois da tempestade, mas seus olhos carregavam a resignação de quem já havia aceito seu destino. Eu vou tentar chegar a um local seguro e esperar que você consiga entregar isso antes que eles me encontrem novamente. Mas sejamos realistas. Eles têm recursos infinitos e eu sou apenas um contador que sabe demais. Amanda percebeu que Eduardo estava mentindo parcialmente. Pela expressão dele e pelo tom de voz, ela entendeu que ele já havia desistido de sua própria sobrevivência. Estava literalmente apostando sua vida restante na possibilidade de que ela, uma jovem de 20 anos, sem recursos nem conexões, conseguisse fazer o que ele, com toda a sua educação e conhecimento do sistema, não havia conseguido. Antes de se separarem, Eduardo segurou as mãos de Amanda e olhou diretamente em seus olhos. Escuta uma coisa importante. Não confie em ninguém além do Carlos Mendonça, nem em polícia, nem em outros jornalistas, nem em organizações que se dizem do bem. Este esquema tem tentáculos em lugares que você nem imagina. Amanda acenou com a cabeça, guardou os cartões num bolso com zíper e começou a caminhar em direção ao centro da cidade. A cada passo que dava, sentia o peso do pendrive como se fosse feito de chumbo derretido. Olhava constantemente para trás, examinava cada carro que passava, analisava cada pessoa que cruzava seu caminho. O trajeto até o centro da cidade durou quase 4 horas. Amanda conhecia bem as ruas de São Paulo, depois de 2 anos morando nelas, mas nunca havia caminhado com tanto medo. Cada som de motor a fazia acelerar o passo. Cada pessoa que a olhava por mais de 2 segundos a fazia mudar de direção. Quando finalmente chegou ao endereço do cartão, descobriu que o apartamento do jornalista ficava no 12º andar de um prédio residencial moderno, com portaria eletrônica e câmeras de segurança por todos os lados. Ela estava completamente suja, com roupas molhadas e rasgadas e claramente fora de lugar naquele ambiente de classe média alta. O porteiro, um homem de meia-idade com um uniforme impecável, a impediu de entrar no hall do prédio antes mesmo que ela pudesse explicar o motivo de sua visita. Mas Amanda insistiu com uma determinação que ela mesma não sabia que possuía, repetindo que tinha uma informação urgente e de interesse público para Carlos Mendonça. Depois de 15 minutos de discussão tensa, com outros moradores começando a se aglomerar e olhar com desconfiança, o porteiro finalmente ligou para o apartamento. Amanda ouviu uma conversa rápida e viu a expressão do homem mudar completamente. 15 minutos depois, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, barba por fazer e olhar intensamente inteligente, desceu até a portaria. Ele observou Amanda de cima a baixo, notou suas roupas molhadas e sujas, mas havia algo em seus olhos que não era julgamento. Era curiosidade profissional. Você disse que tem informações sobre corrupção? Perguntou Carlos diretamente, sem rodeios. Amanda acenou com a cabeça e mostrou discretamente o pendrive. Carlos fez um sinal para que ela o seguisse e eles subiram em silêncio até o 12º andar. O apartamento do jornalista era pequeno, mas organizado, com paredes cobertas de documentos, recortes de jornais, fotografias e mapas conectados por linhas vermelhas. Era claramente o escritório de alguém que vivia para descobrir a verdade. Amanda contou toda a história desde o começo, não omitindo nenhum detalhe sobre o resgate de Eduardo, as ameaças, os documentos e sua própria situação de perigo. Enquanto falava, Carlos examinava o conteúdo do pendrive num laptop isolado da internet. E a cada arquivo que abria, sua expressão ficava mais tensa e ao mesmo tempo mais animada. Isso é ouro puro, disse Carlos depois de 2 horas analisando meticulosamente os documentos.
Com essas provas, posso não só derrubar a construtora, mas também expor uma rede de corrupção que envolve pelo menos uma dúzia de políticos, 5 juízes e metade da cúpula da Polícia Civil. Amanda sentiu um alívio tão intenso que quase desabou na cadeira. Então acabou? Posso entregar isso e voltar para minha vida normal? Carlos balançou a cabeça gravemente. Agora é que começa a parte realmente perigosa. Eles vão tentar impedir a publicação a qualquer custo. Vão oferecer suborno, fazer ameaças, talvez até tentar nos eliminar fisicamente. Você vai ter que ficar completamente escondida até eu conseguir publicar tudo simultaneamente em vários veículos internacionais. 3 dias se passaram, numa tensão constante. Carlos trabalhou dia e noite, verificando cada documento, cruzando informações, preparando uma reportagem que seria impossível de contestar ou suprimir. Amanda ficou escondida num hotel discreto que Carlos conhecia, sem sair do quarto, comendo apenas comida entregue pelo próprio jornalista. No 4º dia, a história explodiu simultaneamente em dezenas de veículos de comunicação nacionais e internacionais. A Operação Alicerce, como foi batizada pela Polícia Federal, prendeu 17 pessoas em flagrante, incluindo o dono da construtora, 5 políticos de diferentes partidos e 2 juízes de tribunais superiores. Os valores desviados ultrapassavam 3 bilhões de reais ao longo de uma década. Amanda acompanhou tudo pela televisão do hotel, vendo sua própria história se transformar em manchetes nacionais. Mas, no mesmo dia, Carlos apareceu com notícias que a deixaram devastada. Encontraram o corpo do Eduardo ontem de madrugada, disse Carlos com voz pesada e olhos vermelhos de cansaço. Estava num terreno baldio na Zona Sul, com sinais de tortura. A polícia oficial disse que foi latrocínio, mas você e eu sabemos exatamente qual foi a verdade. Amanda sentiu uma tristeza profunda e complexa por um homem que havia conhecido por apenas algumas horas, mas que mudara completamente o rumo de sua vida. Eduardo havia literalmente sacrificado sua vida para que a verdade finalmente viesse à tona, e isso criava nela um sentimento de responsabilidade que jamais havia experimentado. 2 semanas depois, quando a situação se estabilizou e os principais culpados estavam presos preventivamente, Carlos fez uma proposta que Amanda jamais havia imaginado como possibilidade real em sua vida. Quero te contratar como assistente de pesquisa para investigações futuras, disse ele numa manhã ensolarada, no pequeno café que ficava embaixo do prédio dele. Você tem um olhar completamente único sobre esta cidade, uma perspectiva sobre injustiça social que nenhum jornalista formado em universidade particular poderia ter. Carlos explicou que havia notado como Amanda compreendia intuitivamente as conexões entre a corrupção documentada e o sofrimento real das pessoas nas ruas. Ela não via apenas números e contratos fraudulentos, mas famílias destruídas, crianças sem escola, doentes sem tratamento. Amanda aceitou sem hesitar. Não apenas pelo salário fixo que finalmente a tiraria definitivamente das ruas, mas porque havia descoberto algo fundamental sobre si mesma durante aqueles dias intensos. Ela tinha uma vocação natural para descobrir a verdade e lutar pelos que não tinham voz nem poder. 6 meses depois, enquanto investigava uma nova rede de corrupção envolvendo verbas da educação municipal, Amanda frequentemente pensava em Eduardo e na decisão corajosa que ele havia tomado de confiar nela. Ele estava absolutamente certo quando disse que ela não era igual aos corruptos que permitiam que a injustiça continuasse. Mas Eduardo não poderia ter previsto que ela também não era mais a mesma jovem sem esperança que havia mergulhado na água suja de uma enchente para salvar um completo desconhecido. Ela havia encontrado seu propósito. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvi-la.